Bem-vindos à Jornada Bíblica da Ressurreição. Fiquem conosco até o final e não se esqueçam de compartilhar este vídeo com mais alguém. Glória a Deus. Deus abençoe os levitas. Amém. Você pode tomar o seu assento nessa manhã. Glória a Deus. Quero seguir-te. Esse é o nosso tema, o versículo bíblico de João 14:6, quando nós acabamos de ler. E como eu falei, na quarta-feira nós estivemos no culto da família de oração, na família em oração, e nós compartilhamos também um pouco dessa música. A pastora trouxe uma breve meditação sobre ela, e eu incentivei vocês estarem observando a nossa imagem, também oficial desse ano. Como eu falei, todas as nossas imagens, ela tem um conceito, e eu falei e prometi que estaria hoje compartilhando um pouco mais sobre aquela imagem. Se você pode observar, a nossa imagem, ela é formada por pessoas. Elas se juntam em qualquer lugar e elas, pelo mesmo caminho, elas formam uma cruz. Hoje em dia nós somos a igreja do Senhor Jesus, que passamos pela cruz do Senhor, porque sem cruz não há remissão de pecados. O Senhor Jesus, nós já sabemos que derramou o sangue dele na cruz para nos remir de todo pecado, de toda iniquidade, para que nós pudéssemos estar nesse dia de hoje, dia 5 de abril de 2026, prestando esse culto a Ele que nos deu a vida, morrendo na cruz por cada um de nós. Essa é a maior verdade bíblica da igreja do Senhor, desde antigamente até os dias atuais. E essa cruz, que hoje ela está vazia, nós sabemos que Jesus ele já não está mais pendurado no madeiro, já não está mais o seu corpo estendido, como muitas pessoas ainda usam, né, o crucifixo ainda com o Senhor morto, com um corpo ali, como uma pessoa ainda na cruz. Nós sabemos que a cruz hoje ela está vazia, porque o nosso Jesus, ele ressuscitou. E ele está vivo e ele está aí, exatamente do seu lado, contemplando a sua adoração, a sua oração, desde o momento que você acordou nessa manhã e colocou o desejo no seu coração de vir prestar esse culto a Ele, nesse primeiro domingo de 2026. Ele disse na sua palavra que Ele iria para os céus, mas Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então não importa as circunstâncias, não importa os problemas, o Senhor, Ele falou que Ele estaria com a humanidade até a consumação dos séculos, até que Ele venha e viesse buscar novamente a sua igreja. Jesus, Ele estaria conosco. Não mais num corpo físico, mas no corpo da sua igreja aqui na terra, que sou eu e você, que se junta em qualquer lugar, em qualquer tempo e fora de tempo, e em nome dele prega a sua palavra. E esse corpo, quando ele se ajunta, ele traz uma única mensagem de redenção, de santificação, de libertação, de purificação, que é aquilo que Jesus trouxe na sua cruz, que é a sua morte e a sua ressurreição. Então a igreja de Jesus aqui na terra, ela forma essa cruz de pessoas que apontam o caminho de hoje para a redenção daqui para frente, até que Ele volte e busque a sua igreja. E Ele não quer que somente essa bênção seja exclusiva minha e sua. Ele quer que outras pessoas possam ser alcançadas por essa mesma cruz de pessoas que se reúnem em nome dele, que proclamam uma vida diferente aqui na terra e se ajuntam no nome do Senhor para adorar e glorificar o nome dele e viver uma vida diferente em qualquer lugar, inclusive no meio da rua, onde a cruz ela está formada na imagem por pessoas que estão observando as outras que já estão ali. E se você observar, tem outras pessoas se achegando para também formar
a cruz. Ou seja, existe acesso na cruz do Senhor para toda a humanidade. Não importa de onde ela vai vir, se é da extremidade, se é do sul, se ela é do norte, se ela é da esquerda, ou se ela é da direita, e não estou falando de política, embora apareça a frase, infelizmente, nos dias de hoje, de direita e esquerda, mas não, estou falando de geografia, de onde ela está vindo. O Senhor, Ele estende os seus braços através da sua igreja aqui na terra e dá acesso para que essa pessoa entre e faça morada em Jesus, na sua cruz, no corpo de Cristo, que é a igreja dele aqui na terra, nos dias de hoje. Por isso essa cruz, ela vai se multiplicando, ela vai enchendo, ela vai se formando, ela vai tomando um corpo, e mais pessoas vão sendo se agregando a ela, sendo transformados quando passam pela cruz do Senhor. Por isso o tema, quero seguir-te, porque nós sabemos que os dias eles não são nem mais maus. São terríveis, são péssimos, e o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem tentado a todo tempo tirar e enganar os próprios escolhidos. Não é qualquer pessoa, não é alguém que vê a cruz de longe, não é alguém que não passou pela cruz, não é alguém que está firmado no Senhor, não é alguém que nunca ouviu falar do Senhor, mas, se possível, ele tentaria enganar os próprios escolhidos. Tem escolhido de Deus aqui nessa manhã? Então tem alguém de olho em você querendo te afastar dos caminhos do Senhor. E não adianta nem você dizer está repreendido, porque aí já está escrito. O que eu e você precisamos entender é que nós temos que permanecer firmes dentro da cruz de Cristo. Não é nem para a direita, nem para a esquerda, nem ir por outros caminhos, nem por outros deuses, nem por outras falácias, nem por outros avivamentos que não fazem parte do Senhor, nem por outros movimentos, mas nós temos que ficar firmados onde é pregado o evangelho genuíno de Cristo. E aqui em São Gonçalo, nesta igreja, nós temos uma cruz de Cristo formada por pessoas que sou eu e você, que fazem parte desse evangelho genuíno de Jesus Cristo, que prega a palavra do Senhor na sua verdade e na sua justiça, sem negar os princípios. Então você precisa já nessa manhã se alegrar em Deus, porque você faz parte desse corpo de Cristo aqui na terra. Se alegrar na presença do Senhor, por fazer parte dessa comunidade. Igreja Batista em São Gonçalo, Igreja Batista, 25 anos, seja lá o nome que ainda não tenhamos fisicamente numa placa, nós temos uma história que não pode ser negada. Há mais de 25 anos, 26 anos, e nesse ano que nós comemoramos, nós temos uma história de marca de cruz no nosso corpo, que leva as marcas de Cristo no nosso corpo. E essa cruz, formada por mim e por você, ela se estende até hoje, até a volta de Jesus. Então eu queria que você entendesse nesse primeiro ponto, nessa introdução, sobre a importância de que você tem, diga para o seu irmão, você tem essa importância no corpo de Cristo e dentro da cruz de Cristo. Porque nós aceitamos ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. E como nós ouvimos na ministração do louvor, precisamos a cada dia voltar ao primeiro amor, voltar aos pés de Cristo, voltar aos pés da cruz do Senhor e relembrar e fazer tudo em memória de mim. Não é o que nós falamos na Santa Ceia? Lemos sempre esse texto. Então tudo que nós fizemos essa semana,
que nós declaramos que é uma Semana Santa, precisou lembrar, de alguma forma, a morte e ressurreição de Cristo e apontar alguém para o caminho certo do Senhor. Muito mais do que a sua mesa farta de comida típica baiana, muito mais do que o seu almoço em família, isso não foi nada para o Senhor. Isso não importa para Jesus. Não traz em nada a memória da morte e da ressurreição de Cristo. É apenas um momento de comunhão gostoso e maravilhoso que você pode passar para a sua família. Mas, se nós formos ler à luz da palavra do Senhor, isso não apontou para lugar nenhum para a morte e ressurreição de Jesus. Nem o seu chocolate que você vai comer hoje, o que você deu, o que você ganhou, sei lá o quê. O que isso aponta o caminho do Senhor para essa cruz de Cristo aqui na terra. Não dá liga. Não aponta para lugar nenhum. É evangelho largo. Porta larga. E a cruz de Cristo, ela nos conduz a um caminho estreito. A cruz, ela é apertada, por mais que ela vá se formando, por mais e mais pessoas, o caminho que conduz à salvação é individual. Eu e você precisamos a cada dia lembrar que nós precisamos levar essa cruz, conforme diz as Escrituras, e nós vamos ver esse versículo daqui a pouco. A humanidade busca muitos caminhos, mas só existe um que conduz ao Pai, Jesus. Aleluia. Não existe outro acesso, não existe alternativa. Ou passa por Jesus, ou permanece perdido. 2, é necessário passar pela cruz. Sim, Lucas 9, 23. Abra aí a sua Bíblia em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 diz: E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e... Tome a cada dia a sua e siga-me. Quem quiser ir após o Senhor, quem quiser ir fazer as obras maiores que Ele fez aqui na terra, quem quiser estar firmado na presença do Senhor e seguir com Ele, com a sua missão, dia após dia, se alguém quiser vir após Jesus, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus existe decisão diária. Não é emoção momentânea, não é um compromisso superficial. A cruz, ela representa a renúncia e entrega e a própria morte do nosso próprio ego. E a gente relembra sobre essa questão de levar a cruz, que a cada dia existe uma cruz para a gente carregar. São aquilo que nós sabemos que precisamos mudar a cada dia nas nossas vidas. Nós nunca seremos 100% santos como Jesus foi e é. Mas estamos buscando a cada dia a santificação para que a cada dia a gente possa ver o Senhor e estar mais perto dEle. Assim como Isaías: ai de mim que vou permanecendo, ficando no meio de um povo impuro, cheio de pecado, mas eu vi o Rei. Naquele movimento, naquele culto que Isaías estava, o anjo do Senhor, conforme a contrição que estava no coração de Isaías: ai de mim que vou perecendo nesse povo de impuros lábios, de que fala tanto mal, que pratica tanta iniquidade, que faz tantas coisas erradas. Ai de mim, quem sou eu para estar no meio dessa grande multidão? E eu vi o Senhor. E nesse momento de contrição,
de Isaías, de reconhecimento da sua pequenez diante da grandeza do Senhor, daquele culto, daquele movimento. O Senhor veio e enviou um anjo com a brasa viva e tocou em Isaías. E a iniquidade dele foi purificada. O pecado dele foi perdoado. E ele conseguiu ter a percepção de que nós precisamos, e ele precisava buscar a cada dia, viver uma vida de santidade e de cruz na presença do Senhor. E que não é uma exclusividade para um, para outro, para A, para B ou para C, mas é para aquele que reconhece que é pecador diante de tanta glória de Deus. Olha que manhã foi essa, meus irmãos. No meio da adoração, no meio dos anjos, no meio dos serafins e dos querubins, nós declaramos santo ao Senhor, declaramos a santidade do Senhor e mergulhamos na presença do Senhor nessa manhã. Nós tocamos o coração de Deus essa manhã com a nossa adoração. E ainda assim nós reconhecemos que somos tão pecadores, somos tão falhos, mas o Senhor, Ele contempla um coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. Agora um coração arrogante e prepotente e cheio de soberba, o Senhor rejeita. O Senhor não ouve essa adoração. E é por isso que nós estamos dentro dessa grande cruz, que é chamada igreja, corpo de Cristo, corpo dele, formado aqui na terra, que aponta o caminho para outros serem também conduzidos para esse mesmo tempo de salvação e de redenção. A cruz continua sendo necessária hoje. Abra agora sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Que diz assim: porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos ler de novo. Porque a palavra da cruz, a mensagem da cruz, aquilo que a cruz ela representa, para as outras pessoas é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz ela não pode ser desfeita. Eu não estou falando de você agora ir correndo comprar uma cruz na joalheria e agora colocar uma cruz. Eu estou falando de uma cruz espiritual, aquilo que nós fazemos em memória do nome do Senhor, e quando nós pregamos e anunciamos o Evangelho do Senhor. Olha que loucura essa semana, a Semana Santa, onde as pessoas se ajuntaram, essa agonia para comprar esse bendito peixe, que parece que o peixe vai sumir da face da terra, um fedor na rua, uma agonia nas casas, um desespero, e estão falando de Jesus de alguma forma distorcida. Para eles é como uma loucura. É por isso que eu e você precisávamos estar inseridos nessas casas, nesses almoços, nessas famílias, para apontar o verdadeiro sentido da cruz do Senhor. Porque nós precisamos pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Não seja uma pessoa religiosa, aproveite as oportunidades para falar do amor de Deus, por aquela família, pelo seu amigo, por aquele que você recebeu o convite. Ele está nesse momento de comunhão com essa família, com essa pessoa. Foi um momento de oportunidade que você talvez aproveitou, ou esteve, não aproveitou, ou rejeitou a grande oportunidade de levar uma palavra de Deus nessa Semana Santa, para alguém que precisava ouvir, deixar de ouvir como uma loucura os mistérios da cruz, mas para que pudesse receber uma semente da salvação, para que como salvos, como nós, entendêssemos que
O poder da cruz, o mistério da cruz, os segredos da cruz é poder de Deus. Amém, irmãos? Está escrito. Não rejeite a cruz. E não só proclame por aí que a cruz é um símbolo de maldição. A cruz é o poder de Deus. Os mistérios que Jesus revelou na cruz do Calvário. Pregue a palavra direito. Fale, anuncie direito. A palavra está escrita aqui. E nós vamos ler pela última vez esse versículo. Porque a palavra da cruz é loucura para quem não entende. E bota o crucifixo, e bota a tatuagem, e bota na camisa, e bota no chapéu, não sei o quê, mas não entende, é uma loucura. Vive numa vida perdida, na maldição do pecado, na iniquidade, não entende o segredo daquilo que está usando, daquilo que colocou no corpo, daquilo que colocou no pescoço. Não entende, é uma loucura. Falta de sabedoria e entendimento. Mas para quem entende o poder da cruz, sabe que é o poder de Deus. Então você precisa aproveitar até para quem está com a tatuagem, não dizer que é pecado. Quem está com um brinco com o símbolo da cruz, com a corrente, com a camisa. Para de falar que a pessoa está usando uma maldição e tenta pregar para ela o poder da cruz, que é o poder de Deus. E aí ela vai poder olhar para aquilo que era uma loucura na vida dela, que ela não tinha entendimento. Agora ela vai olhar para aquela cruz de uma forma diferente. E mesmo que tenha um corpo naquela cruz, ela vai olhar, puxa, foi Jesus que fez isso por mim. Precisamos deixar de ser religiosos ao extremo. E afugentar a palavra de Deus para pessoas que carecem e que estão próximas e sedentas de ouvir o Evangelho de Deus. Precisamos abandonar a nossa religiosidade. Falamos tanto de símbolos que não pode, que não isso e que não aquilo, mas estamos cheios de malignidade nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, pior do que quem carrega uma cruz fazendo penitência na Semana Santa. Que nós falamos tanto, misericórdia. Olha quantas pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Olha para isso, nós vimos isso essa semana nos jornais, em todos os lugares, e principalmente aqui na Bahia. Criticamos tanto. Mas muitas vezes nós deixamos de ter a oportunidade, como Paulo, o apóstolo Paulo, de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. É sobre isso, igreja. É sobre ser essa igreja que entende o mistério da cruz de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Lembra a pessoa. Você sabia por que está carregando essa cruz? Essa pessoa que está aí no seu pescoço, no seu brinco, na sua tatuagem. Que tatuagem linda! Que brinco lindo! Que camisa top. Vai assim, querido. A pessoa já vai se sentir, uau, ela gostou. Ela é evangélica, né? Ela, puxa. E de repente você ali já teve 1% de aproximação. Isso é aproveitar o evangelho em fora de tempo. Não enfiar, como nós queremos enfiar a goela abaixo e dizer, você está usando um símbolo de maldição. E aí? Rendeu o que na sua vida e na vida da outra pessoa? Que é tão religiosa, tão no meio da loucura, que não entende o mistério daquilo que está usando. Ela vai querer te ouvir de novo, já que você disse que ela é maldita? Que outra oportunidade você vai ter para chegar perto dela novamente? Aprenda com o dia a dia. Vá aos poucos. Espalhe essa cruz aos poucos por onde você passa. E por onde você permanece. Para que outras pessoas sejam alcançadas por essa verdade bíblica. Aleluia. O mundo rejeita a cruz, mas é nela que está o poder de Deus. A cruz não é passado, é presente. Ela continua sendo o ponto de transformação.
Sabemos que quando as pessoas eram mortas antigamente, que iam para um madeiro, tinha toda uma simbologia ruim para aqueles que morriam com morte de cruz. E não foi só Jesus que morreu numa morte de cruz. Se a gente for para a história bíblica, não foi somente Jesus. Tinham outras pessoas, inclusive os presos que estavam lá do lado de Jesus, eles também estavam numa cruz. Mas o que o Senhor está falando é da cruz de Cristo, do sangue que Ele derramou por nós, da vida que Ele nos deu ali na sua cruz. Então é essa a mensagem, é esse o conceito correto que nós precisamos anunciar. E não só lembrar que quem morria na cruz era uma pessoa maldita, porque fazia isso, porque fazia aquilo outro. Jesus precisou ir realmente morrer numa cruz, conforme a gente lê aí na história da sua morte. Mas o que nós precisamos anunciar hoje é esse poder de Deus, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se tirarmos a cruz do centro, perdemos a essência do Evangelho. 4. Não basta passar pela cruz, é preciso permanecer. Agora você vai abrir em João, capítulo 15, versículo 7. João, capítulo 15, versículo 7, que diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Eu peguei outra versão. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Outra versão, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. 13 versões. Hoje muitos conhecem a Jesus, mas não permanecem nele. Permanecer significa viver em comunhão, guardar a palavra, ter constância. Não basta tocar na cruz. É preciso viver conectado com Jesus todos os dias. E aqui a gente abre esse ponto falando de que o Evangelho hoje está bem mais fácil de ser pregado em muitos lugares do que antigamente, com a potencialização das redes sociais, com a liberdade de expressão que nós temos ainda no Brasil, de termos ainda a experiência de termos a nossa igreja aberta e tantas outras igrejas abertas ainda, podendo pregar, carregar a Bíblia por aí, vestir uma camisa escrito Jesus e sair gritando Jesus e fazer marcha para Jesus. No Brasil está um país laico, tudo ok, tudo lindo, mas nós sabemos que isso um dia vai terminar. Não sabemos quando, não sabemos se nós já estaremos aqui, se Jesus vai voltar antes, não sabemos o tempo, nem a estação, mas está escrito que a perseguição viria para a igreja de Cristo aqui na terra. E nós sabemos que existem muitos lugares que dificilmente pode se mencionar ou só pensar em Jesus, ou simplesmente pensar em levar no bolso uma folha da Bíblia, porque podem ser mortos e exterminados. Isso está nas histórias que nós vimos dos testemunhos de quem é da janela 1040, que são povos que precisam ser alcançados pelo Senhor, e tantos outros países comunistas, outras nações, onde o regime político é outro, onde a política ela é outra e é extremamente proibido falar de Deus. Verdade ou não? E nós temos essa liberdade
aqui no Brasil. E se tratando do Brasil, a gente sabe que de um tempo para cá virou moda ser evangélico, todo mundo professa aí, sou uma fé, vai no carnaval, mas eu sou evangélica, eu vou na igreja uma vez por mês, aí faz, as outras semanas, faz a sua vida, sua rede social, uma vida de prostituição, mostrando seu corpo, ou não condiz com a vida de cruz que nós entendemos na palavra do Senhor, que é de se negar a si mesmo, e acabam conduzindo outras pessoas a um período, um tempo e um caminho de perdição. Então hoje é moda, muitas celebridades, muitos artistas, talvez um amigo seu, uma amiga sua, dizem, mas eu gosto de Jesus, já ouvi falar nele, de vez em quando eu assisto uma pregação no YouTube, de vez em quando eu vou numa igreja, vou ali sentir uma energia, uma vibração, mas estão ouvindo o Senhor apenas, conhecendo o Senhor apenas de ouvir falar. Ouvir falar. E o tempo que o Senhor nos chama para a sua igreja aqui na terra é de nós permanecermos nele e de darmos fruto, e esse fruto permaneça. E esse fruto permaneça não é para a gente comer. O fruto é para que outra pessoa ela possa comer. A salvação que você alcançou, a libertação que você alcançou, a transformação pela qual você tem passado nesse exato momento, estando dentro da cruz de Cristo, levando a sua cruz dia após dia e negando-se a si mesmo, vai produzir um fruto de testemunho que você vai contar. E outras pessoas vão ouvir, e esse fruto vai ser comido por outras pessoas, e vai transformar a vida de outras pessoas. Então, o fruto, para que o vosso fruto permaneça, não é para você uma exclusividade sua, vai ficar marcado na sua vida para sempre, mas o poder do testemunho vai transformar a vida de outros. Então, não se envergonhe de contar o seu testemunho, porque já nós estamos vivendo um tempo na nossa casa, estamos ouvindo experiências de alguém que estava passando por algum problema e foi transformado, e porque pecou, e o Senhor transformou, e aí veio aqui na frente e contou, e isso edificou a nossa vida. Então não ache que o testemunho é somente aquela pessoa que ganhou o carro, que ganhou a casa, que mudou de emprego, que teve um aumento salarial, que teve essas coisas físicas que são bênção e que são testemunho. Mas tem outros frutos que nós muitas vezes deixamos de compartilhar e edificar a vida de outro irmão que talvez esteja com essa árvore, precisando ouvir essa semente desse fruto que você tem e que você está segurando. Eu acho que não é tão importante assim compartilhar essa bênção que o Senhor me deu, essa transformação que o Senhor me deu. Será que vai transformar? Será que vai edificar mesmo? Puxa, não fique pensando. Resuma o seu testemunho e venha contar o seu testemunho no seu próximo momento de testemunho, aqui no momento, na hora do culto, para que outras pessoas elas sejam alcançadas por esse fruto que tem permanecido em você. E é isso que tem acontecido na vida das pessoas hoje. A moda gospel, a moda da igreja, da internet, de um evangelho sem acompanhamento, de um evangelho sem pastor, de um evangelho sem pastora, sem um líder para estar acompanhando. Eu vou quando eu quiser, eu não estou fazendo nada de errado. Você precisa ser pastoreado. Você precisa estar na igreja. Você precisa compartilhar aquilo que você não consegue com alguém com uma experiência que possa te ajudar. Alguém que tenha um fruto que possa dividir com você e você possa comer desse fruto e passar por essa experiência e ser transformado pelo Senhor. Nós estamos enxertados na videira. São vários ramos dentro de um mesmo lugar. O tronco é o mesmo, é o Senhor Jesus. Jesus, ele é o cabeça, e nós somos esses ramos que damos esses frutos, vários frutos, vários frutos. Então você é uma árvore
frutífera do Senhor neste lugar. Então não retenha o seu fruto, compartilhe o seu fruto. Vá para sua casa nessa tarde pensando nos frutos que Deus já te deu ao longo desses dias, dessa semana, e compartilhe essa transformação de vida com outras pessoas. Nas suas redes sociais, fale de Jesus. Na sua escola, na sua faculdade, em qualquer momento, aproveite para jogar o nome de Jesus no holofote. Na mídia, falada, escrita, como o nosso bispo falava, falada, escrita e televisada, o underworld, que ele falava. O evangelho em todo o mundo. Aleluia. Nós estamos chegando ao fim. A igreja, ela é formada por pessoas que seguem ao Senhor Jesus e que precisam seguir ao Senhor Jesus. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 2 Timóteo 4,2 diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. A cruz, formada por pessoas, representa a igreja. A igreja, ela é composta por aqueles que passaram pela cruz, que permanecem em Jesus e chamam outros para esse caminho. Então não é tempo de você simplesmente criticar de quem está na igreja online, de quem vai uma vez por ano na igreja, mas é tempo de você pegar o seu fruto de salvação, já que você está tão firme, fixo em Deus, permanece nessa videira verdadeira de você espalhar essa mensagem, para que essas pessoas passem por Jesus e permaneçam também nele. Elas já estão próximas. Encerrando essa palavra nessa manhã, existem como Jesus quando ele estava aqui na terra, quando ele ia com seus discípulos pregar, ele ia com seus discípulos, ou no barco andando, ou ia para a montanha, ou ia seja lá para que lugar for. E tinha aquelas pessoas que seguiam a multidão, que seguiam a Jesus. E nós sabemos que nem todo mundo ali estava a fim de realmente ouvir o que Jesus estava falando. Tinha ali os fariseus, tinha os escribas, tinha aqueles que queriam matar Jesus, tinha aqueles os espiões, tinha aqueles que realmente tinham o desejo de tocar em Jesus, de se aproximar dele. E a gente vê os relatos nos evangelhos dessas pessoas que chegaram perto de Jesus, que passaram por ele e foram alcançadas. E tem outras pessoas que foram curadas, foram transformadas e nem estavam aí, nem agradeceram a Jesus, os 10 leprosos, né? E a gente conhece a história. São várias e várias histórias de discípulos e seguidores. Fechando essa palavra dessa manhã, eu quero que você entenda que nessa cruz, nós precisamos estar passando por ela. E ela tem as extremidades. Você caminha, tem os braços, tem o topo, e você caminha na presença do Senhor. Porque ele está dizendo no versículo de João 14,6 que ele é o caminho. Então você não vai ficar preso somente em um lugar na presença do Senhor. Ele vai te conduzir pelo caminho dele. Você não vai ficar retido sem espalhar o seu fruto. Mas você vai poder multiplicar o seu fruto e você vai conhecer, dentro da cruz de Cristo, outras pessoas. E você vai trocar as experiências. Você vai ver outras pessoas. E você vai ver outras pessoas chegando. Porque Jesus, ele dá esse acesso. Porque ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade. E quando a pessoa entra por Jesus e encontra outras pessoas que anunciam essa verdade de verdade, elas querem permanecer. Porque não adianta você ser conduzido por um caminho e de repente você continuar no meio da escuridão, no lugar que você acharia que encontraria a luz.
Tem alguma coisa estranha nesse caminho. Mas ainda assim, ainda que haja escuridão, o Senhor, Ele é a luz do mundo. E Ele diz que eu e você somos a luz, vós sois o sal da terra e o quê? A luz do mundo. Mesmo que no meio da caminhada, nessa grande extensão da cruz de Cristo, com várias pessoas diferentes, vários pensamentos, você possa encontrar algum ponto de escuridão, Jesus te diz, você é a luz do mundo para iluminar o caminho dessa pessoa, com a palavra sábia, de sabedoria, temperada, bem gostosa com sal celeste. Vem aqui, amado, amada, querida, vamos sentar aqui nesse banquinho, nessa cruz, e vamos meditar, vamos caminhar juntos. Há salvação e remissão também para você, dentro da cruz de Cristo. E quem pensava que estava querendo só passar, não dá para mim não, vou sair, viu? Vou pular fora. Não. Ela encontra outras pessoas também, com seus mesmos problemas, com as suas mesmas mazelas, com as suas mesmas enfermidades espirituais. Ele disse, nossa, tem gente com a mesma doença que eu, com o mesmo problema que eu, com a mesma situação que eu, e está aqui, dentro da cruz, permanecendo em Jesus. Por quê? Porque é o Senhor que nos cura de todas as enfermidades, já diz o Salmo 103, nos sara de todas as enfermidades. Mas nós precisamos querer. Que quando nós estamos no hospital, a gente precisa tomar o remédio, e a gente acha maravilhoso tomar um remédio? Não. A gente quer tomar o remédio, aquele efeito colateral, vai ficar dormindo, vai ficar sonolento, e vai sentir uma dor, um negócio, não é. São os primeiros impactos, ser confrontado com o seu problema, com a enfermidade, seja lá o que for, a mazela que for, quando o remédio vem, quando é Jesus que vem, não vai ser tão confortável no início. Você não vai ouvir palavras tão doces e tão amáveis no decorrer dessa caminhada, mas você precisa permanecer no Senhor. Não dá para ficar pulando de galho em galho, em ramo, dentro da cruz de Cristo. Ele disse, se você permanecer em mim, e eu em você, você pedirá tudo o que você quiser e vos será feito. Mas eu tenho que permanecer em você, e você em mim. Você tem que querer, eu quero já, Jesus dizendo, eu quero, e você quer? Jesus está perguntando a você, você quer permanecer em mim nessa manhã, do jeito que você está? Então venha para a cruz de Cristo e permaneça nele. Quero seguir-te, que o meu coração seja quebrantado, que o meu prazer seja fazer a sua vontade. Nossa vontade é fazer 300 coisas que não tem nada a ver com Jesus, mas se a gente perguntar para ele, Senhor, e aí, me conta, está aí. E eis aí a jornada bíblica da ressurreição para nos iluminar de como permanecer nele nessa jornada. Literalmente numa jornada bíblica até ele voltar. Então, eu tenho meus problemas, tenho as minhas mazelas, tenho as enfermidades espirituais que o Senhor tem curado a cada dia, mas eu preciso permanecer nele. Permanecer nele. Você precisa permanecer no Senhor e não fugir. Não fugir. A porta, ela é estreita, é apertada para a gente conseguir passar. Não sei o que, mas você vai encaixar. Tem um tamanho certo para você na cruz de Cristo. Se você usa o P, o M, o G, o GG, ou para mim que uso umas letrinhas a mais. Tem tamanho também para mim na cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo, encerrando essa palavra nessa manhã, tem o tamanho certo. O segredo é permanecer no Senhor e espalhar esse amor da cruz de Cristo pelas multidões que estão aí fora,
até que ele venha. Amém? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Foi bom demais, né? Então te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.